da promessa. É porque é interessante que todos esses homens, eles tiveram esposas, e todas elas eram estéreis. Sara era estéril, Rebeca era estéril, casou com Isaac, e Raquel, que era realmente a que Jacó desejava, também era estéril. Vocês lembram que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, colheu o que plantou como enganador, que o tio dele devia chamar Lobão, né? Que ele era um lobão e não Labão. Se Jacó era esperto, o tio era um lobão, ou Labão. Terrível. E ele trabalhou mais 7 anos por o amor a Raquel. E Raquel era estéril. Aqui o texto diz que Sara também era, né, o ventre dela, o corpo aqui desamortecido, o ventre de Sara, né? Já era quase uma centenária, e Abraão um centenário. Mas como vencer a esterilidade das promessas de Deus? E por que Deus, quando nos faz promessas, elas nascem com a possibilidade de não acontecer? Porque como é que Deus chega para Abraão e diz: ó, Abraão, tu vai ser pai, né? Tu vai ser muito frutífero, muito próspero, vai ser pai de grandes nações. E quando Abraão entra em contato com a esposa, já uma senhora, né? Depois da sua menopausa, e ele depois da sua andropausa, ou seja, fisicamente falando, aqui diz que ele não, né? Ele não olhou para o corpo, aqui diz ele não atentou para o seu próprio corpo. O corpo não atendia mais. A fisiologia, a biologia, a anatomia, não tinha como, era impossível fisicamente falando. Então por que Deus, quando nos faz promessas, ela sempre tem essa possibilidade de não acontecer? Irmãos, é por um princípio muito interessante. É porque a glória, ela sempre é para Deus. Entendeu? A vitória, nós podemos até participar dela, podemos até dizer, a vitória é nossa, mas a glória, ela sempre é para Deus. Uma vez eu questionei com Deus: por que o Senhor não botou Sansão para lutar com Golias? Ficava melhor, ficava legal. Falando para Deus: o senhor não percebeu que é dispare, assim, é diferente demais? Sansão e Golias ficava bacana, ficava um combate do século. Agora imagina Golias e Davi, o menino. Por quê? Porque a vitória é nossa, né? A nossa luta é contra gigantes, mas a glória, né? Quem está por trás de tudo isso é o Deus Todo-Poderoso. É igual na história de Gideão. Por que Deus reduz um exército tanto, né? Sabe por quê? Porque a hora de Deus agir na nossa vida é quando a nossa força acaba, né? Quando acaba a nossa força, aí Deus entra com a graça. E Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu reconheço que sem Ele nada sou, é o que a Bíblia chama de pobreza espiritual, aí Deus diz: agora sim, agora eu vou agir na tua vida. Então, irmãos, existem 3 elementos que nos ajudam a vencer isso. Irmão, vai anotar aí: a fé, a oração e a ação. Abraão é um homem de fé. Nenhum dos 3 patriarcas tinha a fé de Abraão, obviamente. Abraão não era homem de oração. Abraão era homem de fé. Homem de oração é Isaac. Entendeu? Abraão não era homem de ação e nem de oração. Abraão era homem da fé. Isaac não era de oração e nem de ação, era de oração. E Jacó? Jacó não era homem de fé, nós sabemos disso. Sua fé, comparando com Abraão, como parâmetro, era muito aquém do seu avô. Jacó também não é homem de oração, ele não é um homem de oração, comparando com Isaac. Jacó é um homem de ação. Jacó é um homem prático. Aquele camarada que diz: não, comigo o negócio funciona assim. Ela é muito materialista.
Mas, tratando-se dessa palavra, nós temos que tomar o todo. Para nós vencermos a esterilidade de promessa na nossa vida, nós precisamos usar a fé, a oração e a ação e o trabalho. A Bíblia diz em Gênesis que Abraão, ele começou a duvidar dessas promessas de Deus, que ele seria muito próspero e que teria uma grande família, Abraão. Mas no capítulo 15 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, diz Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor, e foi isso lhe responsabilizado. Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Nós estamos no capítulo 15, foi feito essa promessa no capítulo 12. E aí entra esse primeiro elemento importante, a fé. Os irmãos sabem que a fé, ela é muito simples, a fé. A fé, ela não precisa de nenhum tipo de argumentação. Por isso que a fé mais linda que existe é a fé das crianças. Você já observou como é que a fé que as crianças têm? A criancinha quando vai orar, né? Ela fala, papai do céu. Ela não entende nada desse mundo, quem sabe teológico, espiritual, que a gente até compreende. Mas ela tem uma fé, ela acredita. Porque a fé, claro que a fé também não pode ser aquela fé fanática, mas ela também é uma fé que vai além da razão. O texto de Romanos diz que ele creu contra a esperança. Já pensou que a fé, ela vai além da esperança? O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso que muitas vezes a fé, ela é louca. A fé, ela é incompreensível. Mas é a fé que agrada a Deus e faz com que a gente consiga tomar posse do mundo espiritual e das coisas espirituais no mundo material, que a gente chama de milagre. Naquele dia, Abraão creu no Senhor. Abraão agora, eu imagino, chegou da roça, chegou do pastoreio, e ele falou assim, Sara, eu não sei o que está acontecendo comigo. O que é, meu bem, meu senhor? Olha, hoje eu trabalhei o dia todo. Hoje eu capinei não sei quantas áreas lá na roça. Hoje eu andei tanto com o rebanho. E eu não estou cansado. Eu não estou me sentindo um velho. Estou me sentindo forte. Deus começou a produzir no corpo daquele senhor, né? Deus começou a curar, começou a fortalecê-lo. E a esposa também. Eu também estou, né? E Deus foi agindo no organismo deles. É certo que quando o Senhor falou para eles que teriam um filho, ela sorriu, né? Ela disse, deve ser piada de Deus. Deus deve estar brincando comigo, né? Já pensou uma senhora dessa idade, 75 anos, 80 anos, 90 anos, eu grávida, andando aqui no bairro? Que vergonha, né? O que é que não vão pensar muitas vezes de mim, nesta idade, grávida, né? Será que não vão colocar em dúvida essa gravidez? Como pode uma mulher dessa idade, né? E este homem, mas por quê? Por causa da fé. A fé de Abraão fez com que Deus tocasse no corpo dele. É por isso que a pessoa, quando tem fé, quando confia em Deus, o crente, você pode ver, ele é um crente animado. Ele é um crente animado. Eu me lembro de um trabalho missionário no Maranhão, que tinha um senhor, que era um pastor da igreja, um senhor de idade avançada. E um dia ele falou para mim, ó, meu filho, eu missionário, né? Ele disse, eu não sei o que acontece, eu passo a semana toda doendo o meu corpo, cansado. Mas quando vocês chegam aqui, que começam a pregar, eu fico com vontade de pular igual vocês. Os irmãos estão entendendo? Porque tem gente que é velho, mas é novo. E tem deles que é novo, mas é velho. Tem gente aí novinho, mas está para morrer. Você fala para ele, meu filho, vai bem ali comprar uma caixa de fósforo para mim. Ô mãe.
morre logo o trem. Ô preguiça da... Na Bahia a gente fala preguiça da gota, hein? Você não precisa ser velho para ser desanimado, não. Você pode ser um jovem. Estou nem aí para nada. O Salmo 92 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Versículo, eu vou pular o 3, vou logo para o 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, plantados na casa do Senhor. Aleluia. Por quê? Por causa da fé, por causa dessa atitude. Então Abraão percebeu isso. Então diga, fé. A fé, meus irmãos, é um dos primeiros elementos que nos fazem vencer a esterilidade da promessa. A fé, a confiança em Deus, o acreditar em Deus. Se tem duas coisas que agradam a Deus, que deixa Deus feliz, como diz o escritor aos Hebreus também, é você crer que Deus existe, primeiro. Segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Ele diz assim, o autor, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Abraão agora e Sara. Às vezes Deus nos faz promessas e a gente acha que nós temos que agir. Existem promessas, existem batalhas que você tem que vencer com a ação. Mas existem batalhas que você não precisa mover o músculo. Quando o povo entrou no território cananeu, existiam muralhas que foram derrubadas pelo poder de Deus. Houve outras cidades que eles tiveram que derrubar e de lutar. Essa promessa feita a Abraão era para ele ficar tranquilo. Mas, como muita gente pensa, mas tem a parte de Deus e tem a minha parte. Sim, às vezes tem que empurrar a pedra igual Marta. Mas existe promessas que você vai ficar só olhando. E o salmista diz assim: aquietai-vos. Tem hora que a gente atrapalha Deus. Tem hora que a gente age tanto que é obrigado o Senhor a falar: Marta, Marta. Quando Deus repete o nome é freguês na Bíblia, viu? Marta, Marta. Saulo, Saulo. Samuel, Samuel. Fulano, Fulano. Toda vez que Deus repete é para reforçar uma ideia. Em verdade. Santo, Santo, Santo. Terra, terra, terra. Entendeu? Saulo, Saulo. Quando fala Marta, Marta é porque já é freguesa. Já não é a primeira vez. Você está preocupada com tanta coisa, Marta. Então tem a hora de agir, a hora de... Para aprender, às vezes tem que se aquietar e deixar Deus agir. O salmista diz: aquietai-vos, fica quietinho aí, fica em paz, né? Para saber que eu sou Deus. Abraão agora está tentando ajudar Deus a fazer milagre. E os irmãos sabem, né? O que é que ele fez. De aí veio com a escrava Agar, né? De onde vem aí o mundo árabe, não é isso? De onde vem aí o Islã, né? O Osama Bin Laden, Al-Qaeda, de onde vem esses homens bombas aí que têm aterrorizado o mundo. Vem disso, da tentativa de ajudar Deus a fazer milagres. Quando a própria esposa orienta para que ele se deite com essa mulher egípcia chamada Agar. Mas o filho seria gerado sobrenaturalmente. Então, primeiro, fé. Segundo elemento, diga oração. Quando já Isaac se casou com Rebeca, ele feliz, diz agora, os irmãos conhecem a história, foi buscada por Eliezer, levou várias joias e presentes para ela, foi aquela moça que colocou água para os camelos, representa a igreja e tal, desceu na fonte, né? Os pregadores gostam de fazer essa alegoria com a igreja e Jesus, Isaac e Rebeca. Aqui diz no versículo de número 25, aliás, é o capítulo 25, versículo 21, que diz assim: a mulher de Isaac era estéril. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Então ele agora, 40 anos de idade, feliz da vida, disse: agora as promessas que Deus prometeu para o meu pai vão se cumprir na minha vida.
serei um grande povo, serei profícuo, serei próspero, serei frutífero, vai acabar essa esterilidade na minha vida. Aí ele chegou para a esposa e disse: meu bem, o que é que está acontecendo? Já faz dias, já faz um tempo que nós nos casamos, e o sonho de todo judeu é ter um filho, é ter um varão, né? É o sonho de todo homem, diz que é ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Agora o difícil é criar o filho, cuidar da árvore e o livro fazer sucesso. Diz que é o sonho de todo homem, ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. E para o judeu ter um filho é muito importante. E ela falou: olha, eu queria te falar uma coisa, mas eu estou com vergonha de falar. Porque para eles, na cultura deles, na crença deles, a mulher estéril era a mulher amaldiçoada. Eles não separavam as coisas espirituais das coisas orgânicas de saúde. E quando ela falou: olha, meu bem, eu tenho um pequeno problema, tem algo assim, eu esqueci de falar. E ele disse: o que é? Aí ela disse: eu sou estéril, eu não tenho condição de te dar um filho. Aí quem sabe ele falaria igual muitos falou: pastor, parece que é maldição hereditária da minha escancha-avó, bisavó, tataravó, ex-avó, 80ª avó. E aí a minha família vem essa maldição, pastor, essa praga, essa coisa. Tem misericórdia de mim. Diga: mas o Senhor pode quebrar qualquer maldição. Mas não era maldição, Zé, era um desafio para vencer a esterilidade da promessa. Aleluia. Então fique tranquilo, fique tranquila. Não, mas eram os meus ancestrais, pastor, ver essa maldição, esse câncer, esse mal, essa enfermidade. Irmão, não tem nada disso. Aleluia. A oração, ela muda. Aí diz a Bíblia: e orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Ele não foi reclamar, ele não foi questionar, dizer se era a mãe dele. Mas a minha mãe é estéril. Isso é maldição, parece que é praga. Minha mãe era estéril, a minha esposa é estéril. Mas espera aí, é a nora e a sogra. Como é que esse negócio? Era para como não passou no sangue, porque é a minha esposa, então é nora da minha mãe. Minha mãe era estéril, minha mulher é estéril. Que maldição é essa? Ele não foi analisar assim, ele foi orar, porque ele é um homem de oração. E a oração, diga, ela gera. Você sabia? A oração, ela gera. A oração gera. Aí diz aqui que ele orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Então imagine ele dizendo: querida, com licença, você permite eu fazer uma oração por você? Pois não, meu bem. Eu posso colocar a mão na tua barriga? Pode. Isso aqui é o que eu estou inventando, não está na Bíblia não, viu? É porque ficou bonito, né? Aí imagine ele coloca a mão no ventre da esposa, naquele corpo que também era um corpo dele, porque ambos são uma só carne, né? E começa a orar e dizer: Senhor, está aqui nas minhas mãos o ventre dessa mulher, o útero desta mulher. Senhor, eu não sei, eu não entendo nada de ginecologia. Naquele tempo, 1600 anos antes de Cristo, a ignorância acerca desses assuntos era muito grande. Ele nem sabia o que era trompa de falópio, nem sabia o que era transvaginal, ou então colposcopia, ou então Papa Nicolau. Ele nem passava pela cabeça dele: Senhor, eu não entendo nada disso, de Papa Nicolau, de transvaginal, de trompas de falópio. Eu não sei o que é isso aqui, mas eu quero. Porque oração, irmão, para Deus ouvir, você não precisa ser especialista na tematização do assunto, não. Aleluia. Deus ouve até a oração errada. Quando Deus quer ouvir, não tanto faz você mandar o sol parar, a lua parar, a terra rodar. Isso aí não interfere, não. Você não tem que ser formado em geografia para poder dizer para sol, para a lua, se é rotação, se é translação, não. Se a oração estiver dentro da vontade de Deus, ela acontece. E ele: Senhor, eu quero te pedir, essa mulher não tem capacidade de gerar filhos, ela é estéril, mas eu vou orar, eu acredito na oração, e eu ministro agora em nome do Deus do meu pai Abraão, porque eles oravam assim, eles respeitavam os pais, o nome do pai, né? Porque o pai abençoava, ele dizia: Deus te abençoa. Então o Deus do pai dele era o mesmo Deus dele. Então por isso que ele fala: Deus de Abraão, meu pai. Eles sempre oram assim, esse pessoal. Eles não vão muitas vezes direto a Deus, igual nós. Senhor, não, eles sempre usam o relacionamento pessoal do pai para poder se aproximar de Deus. Deus de Abraão, meu pai, eu te peço que esta mulher seja curada agora dessa esterilidade. Me dá um filho. Aí a Bíblia diz aqui no final do versículo 21: e o Senhor
ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Glória a Deus. Diga, oração gera milagres. E aqui é só uma referência que nós estamos falando. Mas existe lá no teu trabalho. Se você estender a mão ali, Deus abençoe o meu trabalho. Amém, irmãos? Amém. Diga, pastor, eu creio que se eu orar, Deus vai gerar milagres ali também. Senhor, meu trabalho está tão difícil. São tantos desafios, é tanta esterilidade ali. É tanta dificuldade, às vezes, de relacionamentos interpessoais da equipe, ou mesmo desafios materiais. Senhor, mas eu acredito que eu estou orando. Eu estou orando e Deus está gerando. Aleluia. Deus, ele se atrasa só para poder chegar na hora certa. Essa demora na tua vida é de propósito. Espera aí, pastor, eu não entendi. Como é que é? Deus, o senhor falou, deixa eu ver, se eu ouvi direito, você deve estar doido da cabeça. O senhor disse que Deus se atrasa, foi, para chegar na hora certa. Lázaro morreu, estava com 4 dias. Aí Jesus chega. Marta era desaforada. Sabe aquela pessoa que não guarda o almoço para janta? Que não tem papa na língua? Era Marta. Marta era uma Pedro. Ela falou, pô, mas o senhor é muito... O senhor não acha que está atrasado, não? 4 dias? Que amiga é o senhor do meu irmão? 4 dias. O homem estava morto mesmo, da Silva mesmo. E mandaram Zé chamar ele antecipadamente. Assim que ele adoeceu, mandaram chamar. E aí parece que eram 2 dias de viagem. 2 para ir, 2 para vir. Né? Mas foram antecipadamente. Daria tempo de Jesus chegar e encontrá-lo ainda com saúde. Mas Deus, ele faz questão de se atrasar. Entendeu? Para poder chegar na hora certa. Então a tua prova, a tua luta está demorando. Pastor, acho que está demorando. Olha, ele tinha 40 anos, esse moço aqui. 40 anos, eu estou com 43. 40 anos, 4 décadas. Então demorou. Deus não trabalha com macarrão instantâneo, né? Hoje a gente vê, a maioria dos crentes são muito imediatistas. A gente quer tudo rápido, né? Aí tem umas igrejas que falam do milagre urgente, né? Não, irmão, aqui o negócio funciona rapidão. Aqui não... E aí a Bíblia, quando mostra situações, né? Igual Jó, que demorou muito. Aí Deus se atrasa para chegar na hora certa. Jesus chegou e disse, Marta, cadê teu irmão? Olha, já está no olho já. Fomos no cartório, tiramos um atestado de óbito. Já tem aposentadoria, estamos tentando. Não, senhor, me desculpa, irmão, o senhor, não. Calma, e Maria, que era mais paciente. Calma, Marta, não é assim que a gente fala pro Senhor, não. Ah, esse camarada aí, disse que amava o meu irmão. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Você já pensou uma coisa morta? Eu falei um dia com um camarada de uma religião aí, chamado Testemunho de Jeová. Eu falei que sabia que gente morta escuta. Defunto escuta. Só essa daqui pra tua. Lázaro. Oxe. Pastor, mas defunto escuta? Escuta. Mortinho mesmo. Estou lhe falando. Essa daqui, até o nome, Lázaro. Né? E outra, ele estava morto há 4 dias. Defunto escuta? Escuta. Claro que não é em todas as situações. Né? Tem que ter, nesse caso, um caso especial. Não sai por aí chamando o nome de quem morreu, porque ele não vai ouvir. Né? Aqui é um caso em especial, de um milagre. Mas escuta, depois vão dizer assim, e há de ser que os mortos, né, Zé, ouvirão a voz do Senhor lá na ressurreição. Ei, Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto. Então, irmãos, nessa noite, se a tua esperança morreu, se o teu sonho morreu, ele está no estágio certo. Né? Tem um hino que eu gosto muito da Aline Barros, né? Remove a minha pedra, né? Me chama pelo nome, né? Muda a minha história. Ressuscita
Os meus sonhos. Então essa noite é uma noite disso, de ressuscitar essas promessas. Glória a Deus. É verdade. Terceiro e último, para nós terminar, ação, né? Aí vem outro personagem, é o Jacó. Terminar por quê? O Jacó é o moço da ação, da prática. É aquele camarada que ele, vamos fazer. Tem as pessoas assim, né, Zé, que Deus usa, cada pessoa Deus usa. Eu acho muito importante o trabalho do círculo de oração. É um dos trabalhos mais importantes da igreja. Isso que começou só com uma irmã, lá no Pará, chamada Maria Albuquerque. Esse trabalho de vocês. Era só uma irmã. Começou em Belém. Ela chegava para orar, né? E o pastor era Batista, o presidente da igreja. Os assembleianos, naquele tempo não chamavam assembleiano, era um missionário sueco. Falou assim: pastor, nós viemos aqui e a gente queria ficar, se o senhor pode nos acolher. Aí ele falou: se vocês quiserem ficar no porão da igreja. Então lá em Belém tinha um porão. E essa irmã, chamada Maria Albuquerque, aceitou Jesus como Salvador. E ela deu início a essa oração no porão da igreja. E lá o pastor Batista, os irmãos sabem que os batistas têm uma doutrina diferente da nossa. Por exemplo, eles não adotam o Pentecoste, né? Fogo, língua estranha. E ela começou a buscar. Os irmãos falaram para ela. Um deles que já conseguia falar um pouco de português. Eu não lembro se era o Daniel Berg ou o outro, o Gunnar Vingre, mas um deles trabalhava no Brasil e pagava um curso de português. Porque a língua sueca ela é muito complexa, né? Para já ir para o português não é fácil. Aí ele falou para ela, né, do poder da oração, e essa mulher começou a orar. Foi quando o pastor Batista se sentiu incomodado, e aí eles foram expulsos de lá, por causa que começou essas manifestações sobrenaturais. E a Maria Albuquerque foi a primeira mulher no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo. E deu origem a esse movimento aí, que chama-se Círculo de Oração. Irmãos, isso aqui é uma potência na igreja. É o que sustenta essa obra. A oração, o Círculo de Oração. Aleluia. Aí eles saem de lá e abrem um movimento chamado Missão da Fé Apostólica. Esse foi o primeiro nome da Assembleia de Deus. Só em junho de 1911, salvo meu engano, ou 1918, eu esqueço dessas datas, esses números, foi que eles fundaram no Brasil esse nome, a Assembleia de Deus, né? Mas tudo começou assim, apenas uma mulher orando, né? Começou o círculo de oração, a importância da oração. Para a gente finalizar, Jacó, né? Que é um homem da prática, é um homem da materialização, né? O Jacó, os irmãos sabem a vida dele como é. Jacó ele tem 3 momentos de maior expressão espiritual, como nós também. Todos nós temos momentos assim, fases que parece que Deus fala com você muito próximo, né? E Jacó ele teve 3 momentos muito importantes de contato com Deus. Foi lá em Betel, Gênesis 28, no Val de Jaboque, Gênesis 32, e no capítulo 35 de novo Deus fala com Jacó, né? Lá em Betel ele se tornou um homem religioso, quando diz que seria dizimista, quando diz que Deus seria o seu Deus, e aquele lugar seria a casa de Deus, seria Betel. No Val de Jaboque ele deixa de ser um homem apenas religioso e se transforma em um homem espiritual, e Deus muda o nome dele de Jacó, que significa, né, enganador, suplantador, gerado no tornozelo. Já tem a mesma, até a sonorização, Tiago, mas lá o nome é Jacó. Ele luta com Deus, os irmãos sabem da história, Gênesis 32, e Deus muda o nome dele. Mudar o nome significa mudar o caráter, né? Caráter é diferente de personalidade. Personalidade não muda, mas o caráter muda. É igual o temperamento não muda, ele é controlado pelo Espírito Santo. E o caráter não muda, o caráter ele é feito a cada dia. E a proposta do nosso caráter é ser igual ao de Cristo, como Paulo disse: o que vistes em mim, né, praticais, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Nosso referencial de caráter é Cristo. Então Jacó, ele agora tem essa situação de trabalhar, de agir. E
Depois de 14 anos, agora sua esposa, tão desejada, Raquel, e ele agora chega para ela também, e ela diz, e ele diz: o que será que está acontecendo? Que nós ainda não temos um filho. A outra deu filhos para ele, mas ele queria filhos de Rebeca. Ela afrontava a outra. Ah, tu não serve para nada, não serve nem para gerar um filho para o teu marido, para o meu marido, aliás. Eu sim sou esposa dele de verdade. Você não tem valor algum porque você não tem condição de gerar filhos. Leia, certamente, a irmã mais velha, humilhava a outra, a Raquel. A Raquel, ela fez o que? Ela começou a orar também. E disse para Deus: dá-me filho, senão morro. Ela estava tão triste que falava isso. Falava sobre a morte. E dizia: me dá um filho, senão eu vou morrer. E Jacó agora fica pensando: meu pai do céu, minha avó era estéril, Sara, minha avó Sara. Minha mãe era estéril, Rebeca. Minha esposa, a nora, também nasceu com esse desafio, é estéril. O que fazer, né? E Raquel está aqui, chorando. Aqui diz o versículo 1 do capítulo 30, que vendo pois Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Ela agora atribui a ele esse problema. Ela agora acha que essa esterilidade é também dele, era de Jacó, e não apenas um problema dela. E agora ela apela para a própria vida, para perder a vida, porque não aguentava mais tanta humilhação. Ela teve inveja da irmã. A palavra inveja, ela vem de um original latim que é invidere, significa não ver no outro. O invejoso não consegue ver no outro a felicidade. O invejoso, ele acha que tudo que você tem, você não merece, né? Então, invidere. Todos nós temos inveja, mas nem todos nós somos invejosos. É uma coisa que você não consegue. Como é que você quer tirar? Não, pastor, eu não tenho inveja. Pois então é outra criatura, não é uma criatura humana. As criaturas humanas já nascem com isso. Todos nós temos inveja. Pode ser pouquinho, mas temos, né? Agora o problema é ser invejoso demais. Geralmente a gente diz assim: nossa, mas eu sou tão invejado, né? A gente nunca diz. É um dos pecados que a gente mais esconde, é a inveja. A gente não vê. Pastor, eu quero que ore por mim, que eu estou sofrendo de inveja. Né? A gente vê vários pecados, às vezes a pessoa pedindo oração, vício, mas esse vício aí ninguém chega. Ô pastor, geralmente a gente diz assim: nossa, mas as pessoas têm inveja de mim demais. Aí eu pergunto: de que, meu filho? De que mesmo, minha filha? O que é que você tem assim que o povo? É porque é bonita? O que é que tem? É porque é rica? Me explica, o que é? Você é tão assim, né? A gente às vezes tem isso, não? Então, pastor, ora por mim aí para evitar como é que chama? Olho gordo. Bate na madeira. Pastor, o pessoal tem nadinha. Às vezes é coisa da cabeça da gente, né? Ah, estão querendo puxar meu tapete. Moço, sai de cima do tapete. É muito fácil. Às vezes a pessoa acha que está sendo invejado, mas não é. É porque, Zé, o cara tem hora que fica chato. Fica só falando que sabe, que pode. Eu sou não sei o quê. Aí aquilo enche a paciência da gente, né? E às vezes quando a gente fala, ele diz logo: não é porque ele está inveja. Só porque eu falei que sou tão bonito, eu sou bonito demais, né? A pessoa: moço, deixa de ser besta. Aí ele diz: inveja. Mas não é porque está em cima do tapete. Ô pastor, eu quero puxar meu tapete. Moço, pois sai de cima, pronto, pode puxar. Então para de ser bobo. Tem gente que fica só: mas eu sou isso, sou aquilo, eu sou a última bolacha do pacote,
Então ela teve inveja da irmã. O triste da inveja em nós é porque ele faz com que nós esqueçamos do que nós temos e nos preocupamos com o que nós não temos. Inveja, eu comprar uma coisa que eu não preciso, com um dinheiro que eu não tenho, mas eu posso financiar. Eu estou com crédito no Banco do Brasil. E terceiro, para fazer raiva que eu não gosto. A inveja é terrível. O vizinho comprou uma Hilux. Todos os vizinhos têm que ter a mesma caminhonete. Hilux, 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 Hilux. O vizinho botou uma antena, sei lá. Todos, entendeu? Eu também tenho que ser igual ao outro. Inveja, eu vou repetir, é comprar uma coisa que eu não preciso. Ah, mas o vizinho comprou um celular de 5 mil reais, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar. Mas eu não tenho dinheiro, mas financia. Para fazer raiva, quem eu não gosto. Não, eu vou chegar com o carrão, vou arrebentar. Celularzão, mostrar que eu posso, eu sou. Inveja. Inveja. Ah, mas esse dia eu estava conversando com a minha esposa, que a gente quer botar um portão lá em casa, né? Para terminar a frente do muro. Aí ela me falando que a vizinha, são 2 portões na casa da vizinha. Eu digo, agora eu queria que me explicasse qual é essa essência de ter 2 portões. Um grande e um pequeno. Né? Claro que às vezes pode ser mais bonito, né? Não, vai abrir só o pequeno. Mas eu perguntei, mas só um portão não consegue ter acesso de entrar e sair? Só um portão? E se colocarmos o portão menor embutido no portão maior, será que... Não, mas é porque a vizinha tem 2 portões, aí a outra tem 2 portões, e se a outra tiver 3 portões? Eu vou ter que botar 3 portões aqui também? Então a gente tem que ter muito cuidado com a inveja. É igual aqui a Raquel, ela quer viver a vida da outra. Teve inveja da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho senão morro. Né? Então a inveja é terrível. A gente fica apaixonado. Interessante que a inveja é passageira. Geralmente as pessoas invejosas são muito consumistas. Chega na casa dele, tem 5 carregadores de celular, 5 celulares velhos, porque todo mês ele compra um celular novo por causa da tecnologia. Todo invejoso é muito consumista. Muito consumista. Todo lançamento ele tem que comprar. É uma doença, sabe? Tem que... E a preocupação com a opinião dos outros é muito grande. E o que é que vão falar, meu Deus? Ei, meu Deus do céu, né? Eu vou para a igreja com essa roupa, as irmãs, meu Deus, não pode. Não, tem que... É igual a história da irmã. Hoje eu não vou para o culto porque eu só vou com um sapato novo. Minha filha, não tem nenhum sapato para você usar. Não, só vou para a igreja com sapato novo. Querida, vamos olhar aqui na sapataria sua, se tem algum sapato que você se agrada. 150 pares de sapato. Não tinha um que agradasse a irmã. Né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Né? Geralmente a pessoa invejosa é muito consumista. Né? Ele compra coisas e depois é que ele fica... Sabe que essa roupa não ficou muito bonita? Não estou achando mais tão bonita assim. Né? É 3 meses no máximo, eu gosto de dizer. Depois de 3 meses, nossa, meu sapato achei tão bonito no dia lá. Agora ficou legal. Porque é a questão da necessidade e do desejo. Precisa ter muito cuidado quando interpreta o texto e considerar os desejos do teu coração, porque esse desejo aí é um desejo que está dentro da necessidade nossa e do projeto de Deus. A necessidade, ela tem limite, o desejo não. Pastor, mas uma bicicleta atende a minha necessidade de locomoção? Sim. O desejo não. Eu quero uma moto. Pastor, mas a moto atende minha necessidade de locomoção? Sim. Eu quero um carro. O desejo não. Pastor, uma esposa atende minhas necessidades? Sim. O desejo não. Se nós brincarmos com o desejo, se não colocarmos limite no desejo, a gente sofre, especialmente nessa última área que eu abordei, a gente sofre muito. Ah, mas um carro atende minhas necessidades? Atende. Meu desejo não, eu quero uma Hilux, eu quero um helicóptero, eu quero um foguete, eu quero ir para a lua. Por isso que a Bíblia muitas vezes orienta, olha, contentai-vos com as coisas simples. Eu não estou ensinando os irmãos a serem conformistas. Não é isso que eu estou ensinando, não. Você tem que ter sonho,
tem que ter projetos, tem que realmente anelar as coisas, mas com cuidado, com equilíbrio, né? Então, para terminar, vamos finalizar, já passou. E diz aqui: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse-lhe: tirou-me Deus minha vergonha. Olha como é que ela falava. E chamou o seu nome José, né? A palavra José significa Deus acrescenta. José significa Deus faz prosperar. E eles eram assim, eles davam nomes com esse sentido espiritual. Observa que, e lembrou-se Deus de Raquel. Pastor, agora eu estou confuso. Por quê? Porque Deus se esquece. Se Deus se lembra, então Deus se esquece. É aquilo que eu falei, né? Deus se atrasa. Pastor, mas por que está dizendo que Deus se lembrou dela? É como se Deus por um momento esquecesse da gente e depois se lembrasse. Não, irmão, não é bem assim não. Não é que Deus se esquece. Porque para Deus se esquecer das coisas, Ele deixaria de ser Deus e perderia a onisciência. O que acontece é que Deus, as promessas que Ele fez para nós, Ele escolheu o tempo certo de lembrar. Amém, irmãos? Amém. E pode ser essa noite que Deus se lembra de você, que Deus se lembra de mim. Caleb, 40 anos no deserto. Caleb, o velho Caleb, quando chegar no território, para entrar no território de Canaã, para possuir a terra que manava leite e mel, 40 anos no deserto. Foi um dos únicos que ficou vivo, ele e Josué. Os outros todos morreram no deserto. E agora o velho, com 85 anos, disse assim para aquele exército de jovens: olha, eu acredito, eu tenho a mesma fé de quando Deus me prometeu. Então Deus nessa noite escolheu se lembrar de nós. Diga comigo: vencendo a esterilidade da promessa. Vamos ficar em pé nessa noite?